Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, então. Eu queria que você, que tem sua Bíblia, se quiser acompanhar, se não acompanhe aqui, nós vamos estar lendo ali, livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 até o 15. Glória a Deus. Aleluia. O nome do título dessa mensagem, para você que gosta de anotar, né? É Vencendo as Batalhas da Vida. Glória a Deus. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, do verso 8 até o 15. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e do outro lado assim. Ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Amém. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala claramente que Deus sempre guerreia pelo seu povo. Por isso que eu coloquei o título da mensagem, que é Vencendo as Batalhas da Vida. E você sabe que esse homem de Deus, o Moisés, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um libertador. Deus escolheu esse homem para dizer: não, esse homem vai ser o profeta, vai ser aquele que eu hei de livrar o meu povo do Egito. Você sabe que o povo cresceu, e era para todo menino, na época de Moisés, que nascesse, ser morto. As meninas deixavam viver. Porém, o povo, como o povo hebreu estava crescendo muito, Moisés teve que ser escondido. E a mãe escondeu esse menino por 3 meses. Eu até já preguei uma outra mensagem, que eu falei: imagine, se você fosse mãe de Moisés, esse menino Moisés, ele não podia chorar. Porque se ele chorasse, alguém podia perceber que tinha um hebreu naquela casa, naquela tenda. Esse menino, ele não tinha nem nome, porque ele foi dado o nome só depois. Esse menino nem sabia se ele ia viver ou não, mas quando Deus escolhe alguém, o projeto dele, ele não importa, ele vai contra todas as circunstâncias, porque ele tem propósito na vida de alguém, esse propósito vai se cumprir, aleluia. E eu quero dizer para você, igreja, se Deus tem um propósito na tua vida, independente da circunstância, independente da situação, independente do momento, Deus vai cumprir esse propósito, aleluia. Na verdade, esse menino era para ter sido morto no dia do seu nascimento. As parteiras, até o pastor Adriano pregou esses dias sobre Sifá e Puá, aqui também. Essas parteiras, elas eram para pegar esse menino e matá-lo, com o próprio cutelo, matar ou jogar no rio, afogar no rio. A sentença era a morte. Se elas não matassem, elas poderiam morrer. Mas o Espírito Santo tocou na vida dessas parteiras e disse: não, esse você não mata, esse é meu escolhido, aleluia. Então quando você tem um propósito de Deus, Deus escolhe e vai contra todas as circunstâncias, e até toca no coração daquela pessoa que nem serve a Deus, aleluia. Então, assim começou a história de um grande homem de Deus. E Deus usa ele para, então, livrar o povo de Israel. Você sabe das pragas. Ele atravessa o Mar Vermelho, e logo em seguida,
Moisés cântica, Miriam dança, nos capítulos seguintes ali. Daqui a pouco o povo 3 dias já está reclamando. Falta água, Moisés toca nas águas amargas e elas se tornam doce. Reclamo de fome, vem um maná. Daqui a pouco reclamo de novo porque falta água de novo. E daí estavam a ponto de apedrejar Moisés. Veja bem, olha que interessante. 2 vezes Deus dividiu as águas lá, né? Deus pega, dá água amarga e faz doce. Deus pega e dá de novo outra água. Mas o povo não tinha aprendido. Então, Deus tenta ensinar o povo. E muitas coisas, muitas tribulações, eu e você passamos porque a gente não aprende da primeira vez. Olha que interessante. Muitas batalhas a gente enfrenta porque não aprende da primeira vez. E Deus nos dá a oportunidade de ensinar algumas vezes. Na vida, a gente, aliás, na escola, a gente aprende uma lição e faz uma prova. Na vida, a gente passa por uma prova para aprender uma lição. É um pouquinho diferente. Então, esse povo, ele chegou no momento em que eles estavam indo acampar em Refidim. E lá tinha um povo chamado Amalequita. Esses Amalequitas era da descendência de Esaú, irmão de Jacó, irmão de Israel. Porém, Esaú, se você ler na Bíblia, ele era perito em caça, ele era experimentado, né, nas coisas de caçar, guerreiro. E o povo veio assim também, era um povo guerreiro. Eles tinham estratégia. E se você ler depois, você pode ler em casa, mas para confirmar o que eu estou falando, ali em Deuteronômio 25, né, diz que Moisés relembra o povo da invasão dos Amalequitas. Dizem que o povo veio por trás e atacou os cansados e os mais fracos. Então o inimigo faz sempre isso com você. Quando depois de uma grande bênção, depois de uma grande vitória, abriu o mar vermelho, veio água, veio maná, a gente relaxa. Às vezes você é abençoado, Deus te deu essa vitória, deu outra, e não, agora é sua bênção, pastor Adriano, quanta bênção, eu estou andando no poder de Deus, e você começa a se empolgar e relaxa um pouquinho, o inimigo vem, pá, e tenta te pegar. Cuidado. Às vezes, o momento que ele te pega não é só na tribulação. Às vezes é depois de uma grande vitória. Porque a gente, está tudo certo, Deus é comigo. Não é que a gente confia em Deus, a gente se folga com Deus. É diferente confiar em Deus e se folgar com Deus. Vou repetir. Às vezes não é que a gente está tão confiante em Deus, né? A gente se folga com Deus. Uma diferença entre autoconfiança e confiança em Deus. A gente sim, tem que confiar em Deus, mas não ter uma autoconfiança em mim. Saber que sim, que eu sou especial, que eu sou filho de Deus, que Deus tem plano comigo, isso é verdade. Mas não por causa de mim, por causa do amor dele. Amém? Então eu vejo aqui algumas coisas que eu quero rapidamente passar para vocês hoje, porque hoje temos Santa Ceia, tem almoço das mamães, e eu prometo ser bem breve. Eu preciso entender que as perdas fazem parte do processo e do projeto de Deus. Então, como eu falei antes, o inimigo sempre tenta nos pegar de surpresa. Então, o que aconteceu? O povo deu uma relaxada ali, e ele pegou os cansados, os mais fracos, que ficaram para trás. Ali. Então, houve perda. E Israel ficou preocupado. Então, Moisés faz o quê? Ele explica que ele ia orar, que ele ia falar com Deus. Então, na tua vida, na minha vida, vão acontecer algumas perdas, queridos. Muitas vezes, para a gente ter um vinho novo, a gente tem que deixar o vinho velho de lado. Ou seja, explicando para você nascer de novo, a vida velha tem que ficar. Para você ter um carro novo, às vezes tem que vender o carro velho. Para você ter uma casa nova, você precisa, às vezes, vender a casa antiga. Para você ter um novo casamento, às vezes é preciso deixar os costumes antigos de lado. Não, novo casamento é só me separar e pegar... Não estou dizendo isso. Eu estou falando novo casamento no mesmo casamento. Às vezes é preciso você mudar. Então, as perdas, elas fazem parte do projeto e do processo de Deus. Então, algumas vezes na nossa vida, a gente vai perder algumas coisas. É normal isso. Um revés financeiro, perder um parente, perder isso. Acontece. Mas não quer dizer que Deus não está na tua vida. Quer dizer que Deus vai estar junto com você. Deus nunca nos tira da batalha.
Deus nos livra lá na batalha. Deus não nos livra da prova. Ele nos livra na prova. Deus nunca nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Amém? Então, e isso faz parte do plano de Deus, algumas perdas. Então, se você escutar um evangelho que é só vitória, que é só bênção, está errado. Isso tem, mas tem luta, tem prova. Né? Então, e eu quero dizer para vocês alguns segredos. Primeiro, você tem que entender que às vezes vai acontecer um revés na tua vida. Isso é normal. Não quer dizer que Deus não está na tua vida. E agora eu quero contar alguns segredos, como se a gente pudesse dar uma receita da vitória. Né? Mas a Bíblia ela fala, em alguns momentos, alguns passos para você ser vitorioso. Primeira coisa que você precisa escolher na tua vida é escolher confiar em Deus. Escolha confiar em Deus. Se for para confiar em alguém, escolha primeiro confiar em Deus. A primeira escolha da tua vida tem que escolher Deus. Se você não escolher confiar em Deus, você vai escolher confiar no governo, você vai escolher confiar numa pessoa, você vai escolher confiar em muitas coisas, que às vezes pode decepcionar, pode trazer tristeza. E acontece, porque ninguém é perfeito. Então, Moisés escolheu confiar em Deus. Ele disse, não, eu vou subir na montanha, eu vou falar com Deus. Então, a primeira escolha da tua vida, para ter vitória, é com Deus. Escolha Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para você? Quando a gente escolhe Deus, as coisas vão acontecer porque eu vou escolher Deus. Se eu escolho Deus, eu escolho obedecê-lo. Eu escolho andar na sua palavra. Eu escolho viver a sua palavra. E quando eu vivo a palavra de Deus, eu vivo segundo o manual que Deus criou para o homem. Então, a primeira coisa, se você não aceitou Jesus, se você não optou por Jesus, né, você já está dando um passo para a tua derrota. Ah, mas aquele cara prospera, ele não tem Jesus. Espere o fim das coisas. Salomão disse que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Muitas vezes a pessoa prospera em alguma área, mas se você vai conversar a fundo com ela, ela tem um monte de problema. Segunda coisa, Moisés escolheu buscar o poder do alto. Se você prestou atenção no texto que a gente leu, ele levanta a mão, ele estava com o cajado. Então não foi a mão de Moisés que venceu a guerra. Não foi o cajado de Moisés que venceu a guerra. Quando ele apontou as mãos para o alto, ele levantou as mãos para o alto, ele disse, Deus, eu dependo de ti. Eu dependo do poder do alto. Então, dependa de Deus. Mas como depender de Deus? Primeiro, eu preciso confiar nele. Segundo, eu preciso colocar as minhas dificuldades nas mãos dele. Exemplo, esse celular não custa muito, já é meio ultrapassado, né? Ele é um 6S, né? Então já até nem atualiza mais, mas daqui a pouco eu compro outro, né? Mas imagine que ele fosse o celular da hora. Aí eu dou para alguém cuidar dele. Era um celular aí do top do top. Cuida dele. Aí eu dou para uma criança de 1 ano. O que ela vai fazer? Pá, jogar no chão. Apertar. Daqui a pouco, né, eu entreguei na mão errada. E Deus não é uma criança. A criança nem sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Agora, se eu pego e entrego assim, ó, eu preciso que arrume alguma coisa, eu entrego na mão de um técnico, de alguém conhece, essa pessoa vai pegar esse celular e vai cuidar bem, ele vai arrumar. E quando eu e você escolhemos entregar a nossa vida para Deus, buscar o poder do alto, ele vai cuidar. Se existe alguém que entende do ser humano, é Deus. Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você, até os seus medos, os seus temores, Deus sabe tudo, qualquer coisa a teu respeito, Deus sabe. E Deus não esqueceu de nada na palavra dele. Na palavra dele ele fala como homem se relacionar com a mulher, como cuidar dos filhos, como se relacionar com os amigos, como administrar o dinheiro, como viver em meio às provas. Qualquer situação da vida, da minha e da tua vida está aqui. Qualquer uma delas. Até os grandes best-sellers, os livros mais vendidos, muitas vezes eles colocam alguns textos e como se fosse a última palavra da hora. Mas se você olhar bem, a Bíblia já dizia isso há muitos anos.
Tinha um livro chamado uma vez O Segredo, que muita gente foi, vendeu um monte, aí falou que palavras atraem bênção, que não sei o quê, e que você tem que pensar positivo, que você tem que determinar e tem que colocar meta. Queridos, a palavra de Deus já falava isso há muito tempo. A única coisa que eles fizeram foi tirar Deus da jogada, mas eles pegaram os princípios de Deus e colocaram no livro, e o pessoal ficou, nossa, que livro abençoado. Quando que a Bíblia já tinha isso há muito tempo? Só que a Bíblia diz que coloca Deus na jogada. E o que foi ali é só tirar Deus da jogada, mas os princípios eram meio parecidos. E daí quando tira, e é exatamente essa às vezes a estratégia de Satanás, tirar Deus da jogada. Então tudo que está aqui, que aconteceu, está acontecendo e que vai acontecer, a Bíblia já diz. Amém? Então, primeira coisa, confie em Deus. Segunda coisa, busque o poder do alto. Terceiro, Moisés escolheu pessoas certas para estar no lado da batalha dele. Ele escolheu Josué, ele observou Josué, que era um bom servo, que era um homem fiel, e colocou como general do seu exército. É a primeira vez que a Bíblia fala o nome de Josué aqui. Josué começa a aparecer aqui. Começa a aparecer logo quando tem uma guerra. E às vezes, Deus permite uma batalha, uma guerra, na minha e na tua vida, para você começar a aparecer. Não você, mas Deus aparecer através de você. E Moisés também escolheu perseverar em oração enquanto a batalha não fosse concluída. Ele escolheu também Arão e Hur para orar com ele. Eu quero dizer para você, às vezes quando a batalha é grande, às vezes quando a batalha parece que está difícil, está demorada, não batalhe sozinho. Escolha alguém para orar por você. Tem os seus intercessores, ora comigo. O próprio Jesus, como o pastor Adriano pregou no domingo passado, ele chamou os amigos dele e disse, vamos orar comigo. Vamos orar comigo. Se Jesus nos ensinou isso, tem hora que a batalha é grande. Peça, olha, eu estou passando um problema aí, eu estou orando, mas está difícil, a minha mão está pesada. Eu estou levantando a mão, e Moisés diz assim, eu estou levantando a mão e está caindo. Então aqueles homens, Arão e Hur, pegaram e levantaram a mão de Moisés, para que a batalha prevalecesse. E essa passagem é interessante, porque ela fala exatamente o poder da intercessão. Veja bem, quando você ora, você está derramando o poder do alto sobre a vida daqueles a quem você está orando. Olha só como isso é forte. Se você não acreditava muito em intercessão, comece a acreditar. Porque aqui está bem claramente que enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel vencia. Quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Então, sem intercessão, sem oração, a tua vida espiritual não vai para frente. Não vai. Você precisa orar. Você precisa pedir o poder de Deus. O poder de Deus está à minha e à tua disposição, só que tem que pedir. Não é verdade? Você tem essa água aqui, ó. Eu não vou dar para você. Agora, se você me pedir, eu vou dar. Estou com sede, eu vou dar. E tem coisas que Deus espera você pedir, espera eu pedir. Então, a intercessão é isso. Então, queridos, eu quero dizer para você que talvez tem coisas na tua vida que você está orando e não está acontecendo. Talvez tem coisas que você pensa que passou o tempo de Deus. E o futuro, como eu falava ali para um irmão, para uma irmã aqui, é o futuro. Se Deus quisesse que a gente soubesse o futuro, Ele diria o dia da nossa morte. Não é verdade? Olha, Sérgio, tu vai morrer no dia tal, tal, tal. Te prepara. Deus não quer que eu e você sabemos o nosso futuro. Ele quer que a gente confie o nosso futuro nas suas mãos. Então, a ansiedade é querer saber o futuro antes dele acontecer. A ansiedade é uma falta de fé. Porque eu estou preocupado, eu não estou confiando, eu não entreguei. E hoje, muitos de nós somos ansiosos. E agora? O que vai acontecer? Meu Deus, vivo hoje. O teu dia mais importante é hoje. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei pelo que você tem orado. Talvez você, nessa semana, nesse momento de pandemia, está inseguro, está instável. Você diz, e agora? Perdi o emprego. E agora? Meu filho aconteceu isso. E agora? O casamento dele está por um fio. Confie. Escolha confiar em Deus. Busque o poder do alto. Se a batalha está difícil,
Está demorada? Está grande? Peça ajuda para os amigos para orar por você, por uma causa. E deixe Deus fazer. E não esmoreça. Se você esmorecer, você entrega os pontos. E uma luta, um lutador, quando ele entra no ringue, eu não gosto muito de UFC, de luta, mas só para você entender, né? Um lutador, ele não ganha batalha lá no ringue. Não ganha. Lá só se concretiza a vitória. Ele ganha a batalha quando ele treinou, quando ele se preparou, se condicionou fisicamente, quando ele estudou o adversário, quando ele aprendeu a se defender e aprendeu a bater. Lá que ele ganhou a luta. Lá no octódromo, lá no ringue, melhor dizendo, né? Ele apenas consolidou, confirmou aquilo que ele já fez. Um aluno não tira 10 no dia da prova. Um aluno tira 10 quando ele começou a estudar, quando ele prestou atenção. E você e eu, se no presente, se agora a gente começar a colocar as coisas, os princípios de Deus na nossa vida de forma correta, com certeza amanhã ou depois a gente vai estar recebendo a vitória. Glória a Deus. Eu queria te convidar para colocar de pé. Hoje é bem rápido, nós temos a Santa Ceia daqui a pouquinho. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. É bem cedo ainda, é 15 para as 10. Hoje é uma palavra rápida, porém não menos importante. Só lembre então dos princípios. Escolha Deus, escolha confiar em Deus, escolha buscar o poder do alto. E se a batalha está demorada, não esmoreça e peça, e chame amigos para orar com você. Eu quero que você agora feche os teus olhos, coloque a tua causa, que aparentemente parece ser impossível, parece que está difícil. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Lembra que eu falei que Deus sabe tudo? Então Deus sabe os teus medos, Deus te conhece tão bem. Deus sabe os teus temores. Deus te trouxe aqui, porque hoje é um dia especial. É um dia que Ele quer tocar na tua vida. Talvez a palavra foi até mais curta, porque o poder vai ser grande. Talvez a palavra foi até mais curta, porque a oração vai ser uma oração que toca a tua vida. Talvez a palavra foi breve, porque chegou o teu tempo, não precisa falar muito. Talvez chegou o tempo de você ser abençoado. Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração, feche os teus olhos e apresente para Deus o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta, a tua batalha. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor. As batalhas, elas fazem parte da vida de guerreiros. As batalhas fazem parte da vida de um soldado. Porque Deus nunca chama aqueles que não querem lutar, porque o nosso inimigo não desiste de lutar. E às vezes, ele é traiçoeiro. Depois que nós recebemos uma bênção, depois de uma grande vitória, ele tenta atacar-nos quando estamos um pouco distraídos, Pai. Então, em nome de Jesus, a minha oração agora, eu peço que os céus se abram nesse lugar. Pai, nós levantamos as nossas mãos. Levante sua mão agora, se você puder. Assim como Moisés levantou a mão dele, e ele disse: Deus, o poder pertence a Ti. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és aquele que luta a nossa guerra. Nós apenas vamos confiar em Ti. Nós apenas vamos entregar a Ti o poder, o controle, e nós vamos fazer apenas a nossa parte. Nós sabemos que nós somos fracos, que nós não podemos vencer sozinhos, mas quando estamos com o maior do nosso lado, aleluia, a vitória é certa. Nós sabemos que Tu há de pelejar por nós, ainda que inimigos, gigantes se levantem em nossa vida, ainda que esse problema pareça ser insolúvel, que ele não tem mais solução. Eu sei que Tu és o Deus das soluções, o Deus das respostas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se é uma doença, se é uma enfermidade, que talvez até o médico disse que não tem mais jeito, em nome de Jesus, eu declaro agora que o Jeová Rafa,
o Senhor que sara, o Senhor que cura. E em nome de Jesus, ser curado agora. Se há um problema no casamento, se há um problema de relacionamento, na família, com os filhos, Tu és o Senhor amigo da família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, entra nessa casa, entra nesse ambiente, começa a restaurar cada vida agora em nome de Jesus. Tu és o Deus da comunhão, Pai. Começa a gerar comunhão nessa casa, nessa família, nesse casamento. Pai, se há um problema financeiro, Tu és o Deus das finanças, Tu és o Jeová Jiré. Tu és aquele que provê quando nós resolvemos confiar em Ti, Pai. Entra agora com a Tua provisão. Em nome de Jesus, Pai. Independente do problema, das circunstâncias. E se há alguém que ainda está desviado dos caminhos do Senhor, alguém que está fraco espiritualmente, coloque a tua mão no teu coração, não precisa vir aqui. Você, levante uma mão e a outra mão coloque a mão no teu coração. Deus, se ele for sincero, se ele for realmente te aceitar agora, querer voltar, Deus, Tu aceita. Porque Tu és o Deus que nunca lança fora nenhum daqueles que vêm a Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, entra no coração dessa vida agora. Entra no coração dessa pessoa. Ministra, Senhor, o poder. Senhor, que essa pessoa que não sente mais nada, comece a sentir o Teu amor, comece a invadir com a Tua presença em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, obreiros da Santa Ceia pode vir. Eu quero que você comece a adorar. Você foi feito para adorar. E deixe Deus ministrar na tua vida.